Alguns conselhos que eu falaria para esse cara aqui que estava começando a faculdade de medicina há um pouco mais de 6 anos atrás. Primeiro, você vai precisar se adaptar. Muitas vezes a gente acha que chegou no limite, que não tem como estudar mais, que não consegue se dedicar ainda mais naquele curso e que não vai conseguir assumir a quantidade de disciplinas e a quantidade de informações que você precisa lidar. Mas calma, eu sei que o curso tem sempre um novo desafio e a gente precisa melhorar. Só que a nossa capacidade de adaptação é muito maior do que você imagina e a gente consegue lidar com esses novos desafios. Tudo isso aprendendo a ser mais eficiente com a forma como a gente estuda na faculdade e a gente consegue aprender mais em menos tempo e correlacionar as coisas. Porque uma coisa que você estuda num período acaba sendo importante mais na frente na faculdade de medicina. Segunda dica, divida bem os 6 anos de curso. Eu conheço várias pessoas que acabam entrando na faculdade e querem fazer tudo de uma vez, participar de atlética, participar de liga acadêmica, fazer publicações e acabam se atrapalhando no meio disso tudo. Tem espaço para diversão, tem espaço para crescimento e é interessante dividir cada ano com pequenos objetivos, de uma forma que você consiga construir um currículo no final do tempo e que não seja só uma coisa que as pessoas dizem que você precisa fazer aquilo porque vai ser bom para o seu futuro. Não, dá para construir um currículo bacana que faça sentido com a carreira que você quer seguir e ser diferente da manada. Então uma sugestão que eu posso dar para quem está lá nos primeiros períodos de faculdade, terceiro, quarto período, e quer fazer alguma coisa, um pequeno objetivo que você pode colocar é fazer neste ano o seu primeiro artigo científico, o seu primeiro relato de caso para ser publicado numa revista. Isto é, se você quiser fazer isso, mas é bom porque agrega no currículo para a prova de residência médica. Terceiro, crie um hábito de estudos próprio. Uma das piores coisas que eu vejo na faculdade é que a gente acaba dependendo muito das provas para estimular o nosso estudo. E eu demorei um absurdo, errei muito nesse aspecto para entender como que eu aprendia e saber estudar de fato. Sem contar que sempre são adaptações. Tem horas que a gente vai estar super empolgado com uma disciplina ou com a faculdade e vai fazer tudo certinho, estudar pra caramba, se dedicar e conseguir com tranquilidade. E tem momentos que a gente está mais desconectado, está mais afastado, está fazendo só o basal, é normal. E nem todas as técnicas de estudo vão funcionar sempre para você. Uma coisa pode funcionar para uma matéria e depois não funcionar para outra por N motivos. Use as estratégias ao seu favor e se porventura alguma delas parar de funcionar, deixe de lado e passe para a próxima. Mas comece a se colocar um pequeno hábito de estudos, 2 horinhas, 1 horinha por dia que seja, já faz uma baita diferença. Para você estudar tudo aquilo que viu na prática, que viu no hospital ou que viu na sua aula, que seja, para responder algumas questões e se dedicar um pouco no estudo ativo, faz diferença. Quinta dica, esqueça a média. Eu vejo que a maioria das pessoas apenas segue o bonde. Faz a residência da moda, o estágio da moda, que todo mundo precisa fazer, porque senão não vai conseguir ganhar dinheiro, não vai conseguir se destacar na medicina, e tem uma área que está dando mais certo do que a outra, qual a residência do momento. Então as pessoas estão sempre buscando a dieta do momento, o hack do momento, o segredo, a residência do momento, para poder terem as suas vidas realizadas. Uma coisa que eu acho que é primordial é a gente ter nossas próprias referências. Então entender que tipo de médico eu quero ser, tem alguém que hoje está nessa posição que eu quero chegar e o que eu posso fazer para chegar nesse lugar. E é óbvio que não vai ter uma pessoa que vai ser exatamente igual a você, você vai precisar construir o seu próprio caminho, mas faça isso de uma forma consciente. A maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas, não programa e não constrói o seu futuro. Pelo contrário, vão deixando as decisões serem tomadas por outras pessoas que te dizem exatamente o que tu precisa fazer. Isso acontece demais na medicina, afinal, é o curso da moda, é o curso do momento. Se você olhar para um lado ou para o outro na faculdade, vai ver várias pessoas que estão lá mesmo só pelos ganhos financeiros ou só por estar. Teste mais, se coloque em situações desconfortáveis. Eu demorei muito tempo para conseguir enxergar as situações difíceis da faculdade, aqueles momentos que a gente precisa dar um salto de fé como uma oportunidade para aprender mais. Afinal, a gente tem medo de errar, medo de passar vergonha na frente do professor, e eu era muito inseguro quanto ao meu conjunto de habilidades e conhecimentos médicos, principalmente no meio de tantos colegas geniais e que estudavam muito mais do que eu, e pelo menos no começo do curso
eu não conseguia me destacar tanto, eu tinha medo de errar. Só que o que eu percebi pouco tempo depois é que a gente só aprende, primeiro, estudando, óbvio, mas segundo, se colocando nessas situações desconfortáveis para poder ter o nosso conhecimento testado, para poder estar lá e dar a cara a tapa para as pessoas realmente te ajudarem, porque o seu professor, se ele tirar onda de você, ele é um professor muito sacana e você ainda vai aprender de uma forma ou de outra, e não ligue para isso. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas cada situação de desconforto é uma situação de aprendizado. Outra dica que eu posso falar para vocês é o estudo ativo. Esqueça as técnicas de estudo passivo, de ficar lendo, só assistindo a aula. Utilize o estudo ativo no meio disso tudo. É necessário assistir a aula para você ter um primeiro contato com o assunto, mas não perca todo o tempo do mundo só olhando para esses materiais e olhando para isso tudo. É fundamental ter técnicas de estudo ativo para resgatar coisas que você viu nos períodos anteriores e realmente se lembrar do que foi visto. Domine essas técnicas, use e abuse o tanto que quiser. Vale muito a pena ter uma técnica de revisão com questões, começar a fazer questões sempre ao longo da faculdade, até porque você vai precisar disso lá no internato, quando for estudar para a prova de residência, e a gente pode começar desde cedo no curso. Inclusive, se você quiser saber como é possível estudar mais, construir uma base e se destacar no meio de tantos estudantes de medicina, eu convido vocês para o evento Jornada Ciclo Básico. O link vai estar no comentário fixado. Vai ser um evento incrível que a gente vai falar tudo isso para estudantes do primeiro ao quarto período e tudo que eu gostaria de saber no começo do curso. A gente vai falar sobre técnicas de estudo, como organizar o seu estudo, um passo a passo para construir um currículo que te diferencia. O link está aí embaixo, espero vocês lá. Próxima dica que eu posso falar para vocês é pegue mais leve com você mesmo. Cara, são 6 anos de faculdade e a gente percebe o quanto que a gente não sabia das coisas 6 anos atrás, olhando para trás, assim, agora quase formando. A gente percebe que em muitos momentos a gente ainda era muito ingênuo e não conseguia aproveitar muito bem aquelas oportunidades. Então pegue leve com você mesmo, é normal errar, é normal não saber no começo do curso e você vai sim conseguir aprender e se tornar um bom profissional. A maioria das coisas, das provas, das notas baixas, das dificuldades vão se resolver de um jeito ou de outro. E o sofrimento muitas vezes está no nosso pensamento, muito mais do que na realidade. Sem contar que para você realmente aprender e saber medicina, requer maturidade. E a maturidade precisa de experiência. Então vai sim chegar um momento em que você vai de fato saber de tudo. De tudo é óbvio que não, mas de tudo que você acha que nunca vai conseguir saber. Penúltima dica que eu posso falar para vocês é divirta-se na jornada. Às vezes a gente está tão atarefado, tão atolado no meio de tantas coisas, que a gente se esquece que 2, 3 anos atrás, esse era o sonho das nossas vidas. Se tornar um estudante de medicina era o sonho, era tudo aquilo que a gente olhava e almejava e queria fazer. Então por que não aproveitar esse sonho agora que a gente conseguiu? Por que não ficar orgulhoso e de fato curtir a jornada e gostar das aulas e gostar daquele ambiente e aproveitar para não só ficar seguindo o fluxo, mas aproveitando mesmo aqueles momentos, porque de fato cada período vai ser único, você nunca mais vai ver aquilo, vai ser uma situação diferente, e aproveite a jornada e não o ponto final. Por último, eu preciso falar para vocês que é importante ter algo fora da medicina. A medicina ela vai tomar a maior parte das nossas vidas. Muitas vezes vocês vão achar que as provas acabaram, mas aí vem a prova de residência, a prova da subespecialidade, a prova da subespecialidade. Então são, 12 anos de formação. Porque eu vou fazer pelo menos isso, né? Que eu vou fazer 6 de graduação, 2 de clínica médica, 2 de cardiologia e ainda penso em fazer depois uma pós na área de cardiologia, né? Então, a medicina nunca acaba. A gente precisa ter um hobby, um lazer, uma coisa fora da área médica. Precisa ter algo que faça a gente ficar empolgado fora da medicina. Algumas pessoas vão jogar videogame, outras vão se divertir. Eu vim trabalhar aqui pra internet, velho. Não é uma boa decisão. Brincadeiras à parte, eu acho que é super válido ter um hobby e ter alguma coisa por fora da medicina, seja ela um trabalho ou alguma coisa só para se divertir mesmo, cultivando isso ao longo do tempo para você não perceber que às vezes demora muito a nossa graduação e muita gente se desespera no meio disso tudo. Então, essas foram 9 dicas que eu falaria para esse cara aqui. Eu tenho certeza que essas dicas podem ajudar vocês a virarem estudantes muito melhores e se destacar na faculdade de medicina, conseguir levar um curso muito mais leve e aprender mais sem se desgastar tanto. E se inscreve no canal para mais dicas da faculdade de medicina.